Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Sandro Diniz, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Como é bom, meu Deus, meu Criador, nosso Pai Todo-Poderoso, estar diante da Tua mesa, do altar da Tua graça, para receber a Tua boa e preciosa palavra. Que ela nunca nos falte, pois tem sido fonte de consolo, de sabedoria, de paz, de confirmação, que vamos ter sim dias melhores, porque somos anjos abençoados, filhos, herdeiros e mais que vencedores. Pode ter certeza, abençoado. Existe um Deus por mim e por você, que cuida de nós, que não desampara o seu rebanho, que não desampara os seus filhos. E a sua oração, pode ter certeza, vai ter resposta. É só você permanecer firme, fiel, perseverante e respeitando a esse Deus, que no devido tempo tudo vai acontecer. Você vai tomar posse do que você precisa, em um nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pela palavra de hoje, pelo entendimento que vamos ter para o nosso crescimento espiritual. Louve a Deus com as suas palmas. Graças a Deus. Uma vez mais, louvado seja, vamos ouvir a voz do nosso Criador, que vem através da palavra. Como é bom, meu Deus, ouvir a Tua voz, meu Criador. Receber o Teu ensino no Espírito, para o nosso crescimento. E hoje nós vamos prosseguir com o tema, na sua terceira parte, como resolver os seus problemas. Anote, você que me acompanha aí do outro lado, na internet. Como resolver os seus problemas, parte 3. Aprendemos na parte 1, que uma pessoa sobre a terra só obtém honra sendo humilde diante de Deus. Coloca aqui no telão a evidência de Provérbios 29, 23. Olha só. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. Você obtém honra em sua vida como? Sendo humilde com Deus. Porque o homem, amado irmão que me acompanha aí do outro lado, o homem não prevalece por sua força. Não queira resolver tudo por sua força, porque vai chegar um momento, uma hora que não vai dar. Você precisa de Deus. Não tem para onde correr. Por mais que você adie, depois eu vou. Vamos para a igreja, fulano, não, depois eu vou. Vamos congregar, não, hoje não dá não, porque está chovendo muito. Mas vamos, não, porque eu vou consertar o telhado. É tanta desculpa, é tanta coisa. Vamos hoje, você está precisando tanto de Deus, você está deprimido, você está triste, você está desempregado, você está doente. Não, mas é que a igreja lá é longe. Porque eu tenho um assunto para resolver. Vai vir uma visita aqui em casa. É tanta coisa que acontece. Entenda, o homem não prevalece por sua força. Se renda. Não adie mais o seu viver na graça de Deus abençoado. Seja humilde. Reconheça, junto com a gente,
Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, para tudo, não é para algumas coisas apenas. Nós precisamos de Deus para tudo, o Deus Espírito e verdade. Então, esse foi o primeiro ponto, na parte 1. Na segunda parte, a recomendação de Deus foi para você guardar o seu coração. Se você quer vencer os seus problemas, você precisa guardar o seu coração das palavras. Porque as pessoas que se aproximam da gente, elas falam. E o que elas falam influenciam. A Bíblia diz, exorta, alerta, previne, da seguinte maneira: não aplique o teu coração a tudo que se diz. Isso está descrito em Eclesiastes 7:21. Coloca aqui também no telão. Eu estou recapitulando para que você entenda a importância desse seminário. Não aplique o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venha a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Então, essa é a recomendação de Deus. Se você só anda com pessoas cujas amizades só vomita ódio, violência, vive reclamando de tudo, meu Deus do céu, eu conheço gente assim, eu não sei você, vive criticando a vida dos outros, falando mal dos outros, são negativas, meu Deus do céu. Andando com essas pessoas, se você ouve o que elas falam, a Bíblia diz que isso contamina. Porque essa carga negativa influencia você. E você acaba absorvendo essa negatividade. O apóstolo Paulo diz da seguinte maneira, na sua carta aos Coríntios, a primeira, 15:33. Não se iluda, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha só, não vos enganeis, não se iluda. As más conversações corrompem os bons costumes. Então contamina. E como contamina? A Bíblia também diz que quem anda com os sábios será o quê? Sábio. Agora, quem não anda com os sábios, essa companhia com quem você está andando, essa frente fria, essa pessoa negativa, vai te levar para um abismo, para a morte. Provérbios 13:20 diz isso. Ó. Coloca aqui também no telão. Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará o quê? Mal. Você vai caminhar para um abismo, para o sofrimento. Tem muita mãe hoje com o coração partido, de luto, por causa das amizades do filho, que levou ele à morte. Quando você liga a televisão, ou até mesmo na internet, tem muita mãe que fala: gente, eu hoje estou aqui com meu filho morto, não foi falta de conselho não, gente. Meu filho está aqui nesse caixão, mas não foi por falta que essa mãe falou com ele não. Foi por causa das amizades com quem ele estava andando. Porque conselho eu dei, mas ele preferiu as amizades que estavam com o coração cheio de coisa ruim. Por isso que eu estou aqui, ó, com meu filho aqui morto nesse caixão. Mas não foi por falta de amor meu não, hein? De mãe não. Não foi por falta de conselho não, gente. Mas por causa das amizades que ele escolheu andar com elas. Então veja, contamina, influencia, destrói. Deus não está mentindo. O que ele está dizendo aqui, acontece. E hoje nós vamos falar, nessa terceira parte, sobre a paciência. A importância de saber esperar. É necessário esse fruto ativado em você, como diz em Gálatas. Para você vencer os problemas, aprenda uma coisa. Você não pode apressar Deus. Você não pode apressar o milagre. Ele virá no seu tempo. Para você ver algo na sua vida, para você ver uma resposta, algo mais excelente na sua vida, você tem que ter paciência. De outra maneira não dá certo.
De outra maneira, você não colhe resposta, não colhe fruto em nenhuma área da sua vida. A sua situação diante de Deus, entenda uma coisa, para que você ande tranquilo, é de predestinado. A sua situação diante de Deus aqui sobre a terra é de herdeiro de Deus, é de um anjo abençoado. Você tem aí dentro de você a eternidade. Então tenha calma, porque a sua posição diante de Deus é excelente. Não é de uma pessoa abandonada, não é de alguém esquecido por Deus, não. É de um herdeiro de Deus. Então tenha calma. Não perca a paciência. Por que tanta preocupação, tanta pressa? Você é um abençoado. A sua posição diante de Deus é uma posição excelente, é de filho. E Deus não abandona os filhos. Deus não desampara os justos, os seus predestinados, os seus herdeiros. A sua posição é a posição linda, mais que vencedor. Que posição abençoada nós temos aqui. Então não perca a calma, tenha paciência para esperar, não deixe a ansiedade atrapalhar a sua vida. Nós temos que confiar em Deus quando entregamos em oração os nossos problemas, as nossas petições, os nossos desejos. Porque se não for Deus para resolver, quem vai resolver? Não é verdade? Então tenha mais confiança. Essa preocupação, essa ansiedade, essa falta de calma, só vai adoecer você, envelhecer você mais rápido. Volto a repetir, muitas pessoas, a sua dor, o seu desgaste, o não dormir bem, é preocupação, é desgosto, é tristeza, é decepção. Por isso que a pessoa está do jeito que está. Essas coisas afetam o corpo. A alma triste, a alma angustiada faz secar o corpo, faz secar os ossos, diz um provérbio. Por isso que é muito importante você estar congregando firmemente, para que a paz que excede todo entendimento ocupe o seu coração. Amém, abençoado? Então, andar preocupado, meu Deus do céu, isso tem que se resolver, isso tem que se resolver, isso tem que se resolver. Isso é ausência de confiança, isso é ausência de paciência. Você está sem paciência, você está ansioso. A Bíblia diz que Ele cuida de você. Ou a gente acredita no que a gente lê, naquilo que a gente medita, recebe de verdade, ou você está perdendo o seu tempo em vir aqui. A Bíblia, a palavra de Deus, não é só para a gente saber onde está escrito. É para a gente ler, meditar e receber. E no dia a dia ficar declarando, ficar confessando aquilo ali. Conforme eu aprendi, eu recebo os anjos ministrando, em nome de Jesus. Existe um Deus que cuida de mim. Meu Deus, quando eu chegar lá, cuida de mim. Usa pessoas para me ajudar, meu Deus. Porque a última vez que eu fui, a moça falou que não está no sistema. E eu não recebo isso. Eu recebo estando no sistema o que eu preciso resolver. Amém? Cuida de mim, meu Senhor. Abençoados, eu estou te pregando a Bíblia. Coloca aqui a primeira carta de Pedro 5,7. Abrindo, se você quiser abrir a sua Bíblia para entender melhor, pode abrir, ó, e acompanhar aqui também no telão. Lança sobre ele toda a vossa o quê? Ansiedade. Porque ele tem cuidado o quê? De vós. Bonito, né? Mas não é só para você achar bonito. É para você ler, meditar e receber. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Aconteça o que aconteça, eu me recebo contente no Senhor. Tudo que está acontecendo na minha vida está no governo e no controle do meu Criador. Eu não estou só sobre a terra. Existe um Deus por mim. Louvado seja o meu Deus.
Se você fica, repito, esse problema tem que se resolver, meu Deus, tem que se resolver. Tem que se resolver esse problema, tem que se resolver. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você está ansioso. E quando você está assim, na hora que você vem à igreja para congregar, para ouvir a palavra, ao invés de você prestar atenção na palavra, a tua cabeça está no problema. Ao invés de você se alimentar de Deus, a tua cabeça está lá fora. O teu corpo está aqui, mas a tua cabeça está lá fora. Então, muita atenção ao que teu Deus está falando nessa manhã. Amém? Abençoado, a Bíblia diz que quando a gente coloca diante de Deus a nossa necessidade, a ansiedade vai embora. Mas é colocar mesmo. E continuar orando com a mente. Não é só aqui dentro da igreja. Coloca aqui no telão também, Filipenses, para confirmar isso. Que quando você ora, a ansiedade vai embora. Ela não toma mais conta do seu coração. Filipenses capítulo 4, para você que me acompanha aí do outro lado, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É assim que a ansiedade vai embora. E para de tomar conta do seu coração, tá vendo? Ela vai embora. Quando você realmente está em sintonia com Deus, em contato com Deus, falando com Deus. E detalhe, você que me ouve aí do outro lado, nunca fale com Deus como você falava antigamente. Cobrando, exigindo, gritando, murmurando, colocando Deus à prova. O Senhor tem que se mostrar para mim. Eu preciso ver que realmente o Senhor existe. Se mostre para mim, Deus. Mostre para mim que o Senhor está vivo. Abençoado. Não se fala isso com Deus. Aliás, deveria existir na Constituição do nosso país uma proibição que nenhum pastor, nenhum sobre a terra, em suas orações, nas suas igrejas, gritasse ou ensinasse o povo a gritar com Deus, a exigir de Deus alguma coisa. Nós não temos esse direito de exigir, de gritar com o nosso Criador. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o respeito. Ele é o nosso Deus, Ele é nosso Pai. Deveria existir uma lei, dentre a lei dos homens, que proibisse pastor estar gritando no altar com Deus. O nosso Deus é digno de toda a honra, de todo o respeito. Amém? Amém? Vejamos alguns exemplos de pessoas que tiveram que desenvolver a paciência. Abençoado, a gente tem que desenvolver, viu? Porque nós temos uma natureza humana que tem pressa e que fala, você está depositando aí a sua fé em Deus, o seu tempo na igreja está perdendo o seu tempo. Nós temos uma carne que fala, olha aí, ó, tantos anos nessa igreja, olha aí, ó, você está perdendo o seu tempo. Você aí depositando fé nessa graça, nesse Deus, olha, tempo perdido. Até a própria carne sua fala negativamente para te tirar do altar da graça. Cuidado com o corpo que você tem, porque ele é gênero mau, ruim, incrédulo, inimigo de Deus. Romanos 8 fala sobre isso. E eu já ensinei isso para você. Então, eu quero agora tratar com você de evidências que mostram pessoas que tiveram que desenvolver a paciência para experimentar as promessas de Deus. E o primeiro que eu cito nessa manhã é o Senhor Jesus. João 2,4. Coloca aqui no telão, João 2,4, por favor. Mas Jesus lhe disse, mulher, para a mãe dele segundo a carne, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Até Jesus teve que saber esperar a hora o quê? Dele. Está vendo? O texto e o contexto fala da água que ele transformou em vinho, no casamento, e a mãe dele se aproximou, né?
e falou isso aqui. Ele falou, não, ainda não é o meu momento. A minha hora ainda não chegou. Eu não vou me desesperar. Eu vou esperar em nome de Deus. Amém? Eu recebo você com paciência na graça de Deus. Você recebe essa palavra? Em nome do Senhor Jesus. Um outro exemplo de paciência está em Jó, capítulo 1, verso 20. Abra sua Bíblia em Jó, e também você pode acompanhar aqui no telão. Jó 1, 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso não é paciência? Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo, mas louvado seja o Senhor. Eu não estou compreendendo. Acabei de perder prosperidade, os meus servos, os meus animais, os meus filhos. Mas louvado seja o Senhor. Abençoado. Só pode bendizer alguém sobre a terra a Deus dessa maneira quem é paciente. Quem é impaciente faz o quê? Reclama, murmura, se afasta. Nos nossos dias sai da igreja, vai embora. Eu não quero mais saber. O impaciente, a atitude é outra. Reconhecer a soberania de Deus mostra a paciência do ser humano para com Deus sobre a terra. Quer ver um outro exemplo de paciência? Lucas 2:25. Coloca aqui no telão também. Lucas 2:25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava o quê? Sobre ele. Veja, quem espera tem sobre si, sobre a sua vida, a ação de quem? De Deus. Mas quem espera? Quem espera tem sobre a sua vida a ação de Deus. Aí eu sou obrigado a concordar com um ditado antigo. Quem espera realmente alcança. Realmente alcança. Você vai alcançar o que você está esperando. Mas tenha paciência com Deus, com a graça de Deus. Ele esperou. Esperava a consolação de Israel. Isso não é ter paciência? Você esperar uma coisa? Agora vamos à segunda carta de Paulo a Timóteo, 3:10. Nós temos aqui um outro exemplo, mais um, de paciência. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, que é ter paciência, amor, perseverança. Nós temos que olhar para esses exemplos e aprender com eles a ter o quê? Paciência. Todos esses que a gente está lendo até agora. Então, Paulo chegou para o pastor Timóteo e falou, olha para os exemplos, olha para o meu testemunho, para que você tenha também. Amém? Outra coisa, quem tem paciência, porque aqui fala de procedimento, propósito, você tem que ter propósito firme. Quem tem paciência não muda de palavra, ela é firme no evangelho até o fim. Amém? Você não muda de palavra. Você sabe que eu descobri um pregador? Aonde? Aqui no celular. Ele prega bonito. O cara é inteligente, viu? Olha, o cara fala assim. E quando ele estende a mão, cai a metade da igreja no chão. Que coisa bonita. É lindo demais. Você põe a igreja e ficar todo roxo.
toda reunião, porque todo mundo cai. E pregação para o Espírito a gente não vê. Evangelho, cristianismo é palavra para o Espírito abençoado. Não é coisas para a carne. Tem pessoas que vão para a igreja para ver coisas. Eu quero ver o cantor, eu quero ver a cantora, eu quero ver aquele pastor, eu quero ver aquela pastora, aquele que eu vi na televisão, eu quero ver o fulano, eu quero ver a revelação, eu quero ver... Ela quer ver coisas para a carne. Você está aqui a serviço de Deus, e estando a serviço de Deus, é palavra para o Espírito. Não é buscar coisa para a carne, não. Tem pessoas que vão para a igreja para buscar coisas para a carne. Eu quero ver o fulano. Então ela não foi ali para buscar a palavra, foi para ver o fulano. Infelizmente. Abra sua Bíblia em Hebreus 6:11. Mais um exemplo da paciência. Hebreus 6:11. E começa assim, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, verso 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém? Como é que a gente herda as promessas? Paciência e fé em Deus. Amém? Nós temos uma carne que vai falar. Você está esperando há tanto tempo que você espera. Mas com firmeza e perseverança, continuando nessa perseverança, você vai ver o milagre. Porque está escrito aqui, herdam as promessas. Amém? Pela fé e pela longanimidade. Pela paciência você vai herdar a promessa de Deus. E seguindo com a leitura diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, que foi o filho Isaque. Aos 75 anos foi feita a promessa e aos 100 ele tomou posse. Veja, você também tem que ter paciência, hein? Esperou 25 anos para receber algo de Deus. 25 anos. Tem que ter paciência nas coisas que você precisa, que se arrume ali, que se arrume aqui também, em nome do Senhor Jesus. Paciência, abençoado. Não adianta ficar agitado, não adianta perder o controle, não adianta ficar nervoso, não adianta sair da igreja, não adianta ficar reclamando, murmurando, não vai resolver nada. Nada, nada, nada. Tudo que a gente está lendo até agora, essas pessoas obtiveram a honra, a promessa, sendo perseverantes, sendo pacientes, esperando em Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2:24. Coloca aqui no telão, 2:24. Aqui está na Bíblia Linguagem de hoje. Muito boa tradução. O servo do Senhor não deve andar o quê? Brigando, hein? Vai vendo. Mas deve tratar todos com educação. Deve ser mestre bom e o que mais? E paciente. Ou seja, deve ser um bom discípulo. O servo de Deus não deve andar nervoso, agitado. Tem gente que parece um verdadeiro Bruce Lee, né? Na rua, dentro de casa. É nervosinho, é nervosinha, parece um Bruce Lee. Misericórdia. E quando vai falar com as pessoas, tem resposta para dar, é uma beleza. Então, o servo de Deus deve tratar todos com educação, com respeito, e deve ser um bom discípulo, deve ter conduta, amém? E paciente. Se você é uma pessoa desesperada, meu irmão, muita atenção, você que me ouve aí também do outro lado. Se você é uma pessoa desesperada, os filhos aprendem o que você faz e aprendem o que você diz.
você é uma pessoa desesperada, ansiosa, pessoa agitada, eles aprendem isso que você faz. Se você é uma pessoa que vive xingando, vive maldizendo a vida dos outros, falando mal de todo mundo, eles vão aprender também isso que você disse. É por isso que tem famílias que todo mundo anda alterado. O que é? E o filho também, o que é? E a mãe também, o que é que você quer agora? Ô filho, vem aqui, eu não estou sabendo mexer aqui. O que é? Mas de novo, meu nome? Então, tem família que todo mundo é meio alterado, né? Nervoso. Eu recebo você que está me ouvindo, você que está aqui, saindo desse desespero, desse nervosismo, em nome de Jesus. E declaro a sabedoria da paciência na sua vida, amém? Ativado. A paciência traz recompensas. Você recebe? Isso está descrito no Salmo, hein? Salmo 25, verso 3. Vamos lá. Salmo 25, verso 3. E assim diz o Salmo 25, a partir do verso 3. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Diga, eu recebo essa palavra. Oh, meu Senhor, como eu recebo. Louvado seja. Ninguém será envergonhado, abençoado. Vai haver solução para os seus problemas. Nós que estamos esperando em Deus, louvando, glorificando, acreditando na graça de Deus, a gente não vai ser envergonhado. A gente não vem aqui para passar o tempo, a gente não vem aqui procurar pessoas, a gente não vem aqui em busca de interesse pessoal, a gente vem aqui para servir a Deus. A gente semeia, a gente ora, a gente se cumprimenta, declara, a gente medita, recebe a palavra, nós vamos colher o benefício disso. Está aqui, gente, com efeito, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Eu recebo essa palavra, viu? Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, a quem eu espero só por 3 minutos, porque a minha paciência é muito pequenininha, viu, pastor? É só por 3 minutos? Em quem eu espero todo dia. Amém? Então, como é que tem que estar a nossa paciência? Firme todo dia no Senhor. Os que esperam em Deus não serão envergonhados. Vão receber o que precisam. Vai receber o que necessita. Amém? Vamos agora a Tiago 5,10. Tiago 5,10. Que maravilha, hein? Só exemplos que a paciência traz recompensa. Você vence os problemas. E assim diz o livro de Tiago 5:10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento, na situação que você enfrenta. E na paciência, quem? Os profetas, os quais falaram em nome do Senhor, em nome de Deus. Meus irmãos, todos os profetas é exemplo de paciência. Todos eles. Imagine você falar de Deus, falar, e muitos não te dão ouvido. Isso não é ter paciência? E os profetas, todos eles passaram por isso. Eles falavam de Deus, falavam. E muitos não davam atenção, ouvidos a eles. Tem uns até que relatam, Senhor, não me ouviram. Até Paulo dá esse testemunho. Senhor, eu estou saindo dessa cidade aqui. Por quê, Paulo? Eu estou aqui na Macedônia, mas eu vou sair daqui. Não saia daí. Tem muito povo aí ainda
que vai receber a palavra da graça. Permaneça aí. Isso está descrito em Atos capítulo 18. Não saia daí, não te cales. Permaneça falando do meu evangelho, porque tem povo meu aí ainda. Paulo já queria ir embora, porque as pessoas não estavam aceitando, não queria a pregação dele, porque Paulo ensinava o povo a adorar a Deus contrário à lei, como nós aqui. Nós ensinamos as pessoas a adorar a Deus conforme a graça e não conforme a lei. E é árduo o caminho quando você ensina dessa maneira, que é para adorar a Deus sem sacrifício, sem campanhas, sem correntes, sem lavamentos, sem pedaço de pão, sem cruzinha, sem ramo, sem azeite e outras coisas mais. É árduo o caminho. Tem muita gente que não vai escutar você. Como é que pode um evangelho que não tem ramo? E o que é que eu faço quando chegar a semana de ramos? Sem ramo não dá. Porque a tradição de mamãe, do meu avô, é que eu tenho que receber um ramo. É que eu tenho que receber o pão, o suco de uva. Eu tenho que ser banhado nas águas. No terceiro dia, meu irmão, o luto acabou. Tire as vestes, luto, da sua vida. O nosso Deus está vivo. A gente só celebra algo em memória de quem está morto. E nunca celebra algo em memória de quem está vivo. Só se celebra algo em memória de quem está morto. Mas vivo jamais. E o nosso Senhor está vivo. Senhor Jesus. Ele não ressuscitou ao terceiro dia? Então acabou o luto. Então não é para ter velório nas igrejas. Todo ano tem a conhecida Semana Santa. E só aquela semana é santa. É onde todos se reúnem no domingo de Páscoa para celebrar em memória de Jesus, memória do morto. Aí vai ter o pão, o suco de uva, em memória de Jesus. Ao terceiro dia o luto acabou. Então não tem mais memória de nada. Agora é só festa. Agora é só alegria. Eles cantam, o meu Jesus está vivo e derrotado jamais. É aquela festa, mas depois vai comer pão de Santa Ceia. Então, está vivo ou está morto? Canta, mas não vive o que está cantando. Se está vivo, está vivo. Então a igreja não tem que ter mais luto. Acabou. A nossa Páscoa é Cristo, Paulo falou. A nossa Páscoa é Cristo. Não é pão mais. Até Jesus falou. Isso aqui é esse pão é o meu corpo que será dado por vós. Esse cálice, esse vinho, esse suco de uva aqui, é o meu sangue que será derramado por vós. Já foi feito tudo isso? Então pronto, já passou. E Jesus falou, essa é a última Páscoa, hein? Depois dessa, não tem mais outra não. Porque a próxima vai ser o meu corpo em favor de vós e o meu sangue derramado por vós. Pronto, acabou. Foi resolvida a questão. Graças a Deus. Então, os profetas, Paulo, tiveram muita paciência de falar, e muitos não escutaram ele. Eu acho lindo a maneira que o Senhor, o nosso Deus, se aproximava de Paulo para falar isso. Olha, Paulo, permanece aí na cidade, não vá não. E Paulo fala no capítulo 18 de Atos, tá bom, meu Senhor. E lá diz que ele permaneceu 1 ano e 6 meses na cidade a pedido do Senhor. Olha, tem povo meu aí ainda. Porque para Paulo, nossa, tem tanta gente recusando o evangelho, tem tanta gente que não quer a minha pregação, que eu vou embora daqui. Ele estava decidido, aí Deus falou, não vá, tem povo meu aí. É lindo você ler Atos 18. Só para você ter uma ideia que Deus chegava sempre juntinho de Paulo para conversar com ele, para ele não desistir. Eu não sei se tem aí, coloca aqui no telão Atos 23, 11, tem não? Então abra a sua Bíblia em Atos 23, 11, vamos aqui. Atos, pastor, o senhor falou, eu quero ver. A gente fica com aquela sede de aprender, né? Então vamos aqui. 23, 11. E depois leia em casa, medite, em Atos 18, todo o capítulo. É lindo. Deus falando com Paulo, não te cales,
eu estou contigo. Eu ainda tenho muito povo nessa cidade que vai receber a palavra da graça. Atos 23, 11. E começa assim. Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Falando para Paulo. O Senhor aparece a Paulo. Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Está vendo? Ó, Paulo, você testemunhou a graça aqui, agora, coragem, meu filho, que você agora vai ter que ir para outra cidade, lá tem povo meu também. Isso não é ter paciência? E muito. Para terminar essa parte 3, abre em Romanos 15, 4. Olha só que maravilha, diz aqui Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora, lá atrás, foi escrito para o nosso que? Ensino foi escrito. A fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Então, é o contato com a palavra que vai te trazer o quê? Consolação e paciência. Então a Bíblia está dizendo aqui, Deus, através da boca de Paulo, tudo que está escrito, tudo que você meditou agora, está escrito para a vossa consolação, para a vossa paciência. Amém? Para que você, esse alimente, seja edificado por Deus. E tenha a verdade aí estabelecida no seu coração, uma esperança viva, para que olhemos para frente. E essa verdade que a gente está recebendo aqui de Deus há tanto tempo, é uma verdade perfeita. Não temos que florear, não temos que acrescentar ou inventar nada. A gente só precisa aprender o ensino que já está escrito e que é perfeito. Amém? E dessa palavra perfeita e maravilhosa, tirar a paciência e o consolo para a gente não desistir dos propósitos que está no nosso coração. Então a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que esperaram com paciência. Nunca deixe de esperar, meu irmão, por algo, pela promessa de Deus em sua vida. Porque nenhuma promessa de Deus deixa de ser cumprida. Nenhuma. Não importa quanto tempo passe, o Deus que prometeu vai cumprir o que Ele promete. Vai acontecer. Você que está esperando algo de Deus, continue perseverando, continue esperando com paciência. Eu recebo a sabedoria da paciência ativada em você. Amém? Vamos orar agora para que Deus venha encher o teu coração de alegria, de amor, de paciência e a tua boca de riso. Fique de pé. Vamos orar para que Deus venha encher a tua boca de riso com as boas notícias que vão chegar, com as promessas que você vai tomar posse por esses dias. Telefone vai tocar, pessoas vão te pagar, prosperidade vai acontecer, saúde em teu corpo em nome do Senhor Jesus. Amém? Harmonia dentro de casa, felicidade no lar e outras coisas mais. Feche seus olhos e fale com Deus. Como você tem aprendido nesse seminário. Fale com Deus. Conte para Ele a sua dor, a sua preocupação. Fale para Ele do problema que você está enfrentando, que está até atormentando você. Coloque diante de Deus essa situação. O pastor está me atormentando. E muito. Coloque diante do seu Deus esse fardo, esse problema, a sua dor, a sua ansiedade, e peça: Senhor, me livra dessa dor, me livra dessa ansiedade, me livra dessa preocupação, porque tem tirado a minha paz, Senhor.
Eu nem durmo direito, Senhor. Eu não sei mais o que é sono tranquilo. Me ajuda, Senhor. Se você está assim, meu irmão, minha irmã, você que me ouve aí do outro lado, realize essa sincera oração, essa humilde oração. Meu Deus, o homem não prevalece por sua força, e eu reconheço, eu preciso, me ajude. Eu me ponho de acordo com a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Se você, meu irmão, e você que me ouve, está esperando prosperidade, saúde, a conversão de um parente, você vai ver essa vitória. Espere no Senhor, não desista, tenha paciência. Aconteça o que aconteça, esteja contente, seja alguém alegre no Senhor. Você vai ver a glória de Deus se manifestando nos seus caminhos. Você que está esperando uma pessoa na sua vida para viver um casamento, espere no Senhor. Não reclame, não murmure, não mude de palavra, não se afaste da graça de Deus. Espere no Senhor. Você que está esperando por uma pessoa na sua vida para construir um casamento, uma família, tenha também a plena certeza que você vai ver essa vitória em sua vida. Diga: Senhor, eu creio em Ti, na Tua graça. Recebo que a Tua palavra é poderosa para realizar tudo isso em minha vida, Deus. É com confiança que falamos contigo, Senhor. Aquela confiança que a palavra nos dá. Existem os problemas, mas também existe um Deus que é maior do que todos eles. Em nome de Jesus, faça a sua oração. Obrigado, Deus. Recebo e creio que farás, como também creio que muito o Senhor já está fazendo, em nome de Jesus. E eu vou testemunhar cada um deles, para louvor do Teu nome. Obrigado pelo ensino, Deus, poderoso, forte e vivo. Palavra viva, que trouxe para dentro do nosso coração uma esperança viva. Uma certeza que nada, ninguém, nenhuma situação vai tirar de nós. A Tua graça, meu Deus, está me transformando. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa transformação nesse homem e nessa mulher. E creia, você vai ter dias melhores.
de muitas alegrias. Eu recebo, Deus, enchendo a tua boca de riso, enchendo o teu coração de paciência, de amor e de muita alegria, em um nome de Jesus. Louve a Deus com suas palmas, bem forte. Um domingo muito feliz, de muita paz, de muita harmonia, uma semana de muito sucesso, de muita felicidade. Você vai ter muita resposta de Deus. Sabe por quê? Você plantou, e Ele falou, quem planta vai colher o fruto da sua semente. A gente semeou o nosso tempo, a nossa vida, então vai ter uma colheita boa aí, em nome de Jesus. Dias melhores para todos, até a próxima reunião em nome de Jesus. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.